Olá! Esse é o podcast Mulheres Mais, Ciência Mais. Esse podcast é vinculado ao projeto EduCiência, coordenado pelo professor Luiz Augusto Vasconcelos, que é diretor lá do IAC, e por mim, né? Nós temos o apoio da Academia de Ciências da Bahia. E ao longo dessa segunda temporada, eu já falei para vocês, nós estamos com as convidadas que são professoras da UFBA, que são das áreas consideradas duras, né? E também das humanidades, exatamente com o objetivo da gente ouvir um pouco dessas professoras, pesquisadoras, as práticas que elas vêm desenvolvendo dentro da universidade, tanto no intuito de empoderar mulheres como meninas para as áreas de ciência. Essas professoras têm uma longa trajetória dentro da universidade, onde vêm desenvolvendo vários projetos. E hoje a gente tem uma professora muito especial. Aí vocês vão dizer, ela diz isso todo dia, mas é muito especial mesmo, porque eu acho que é um dos grupos, vocês vão ouvir, ela tem um grupo de pesquisa com meninas, que eu acho que é um dos primeiros da UFBA. Quero até que ela me confirme isso, que no meu registro é um dos primeiros. Então, durante esse episódio, como eu falei, nós vamos estar ouvindo, né, tantas professoras como também as estudantes de educação básica da rede municipal e da rede estadual, né, ouvindo um pouco como essas meninas que se engajam nesses projetos que envolvem a universidade, que envolvem a escola pública, têm sido estimuladas a seguir, né, dentro da universidade, carreiras que têm uma ênfase na produção do conhecimento científico. Todas têm, né, mas eu falo assim, mais voltado para as áreas das exatas, por exemplo. E aí, eu queria apresentar para vocês a nossa querida professora Débora Abdala. A professora Débora, ela é professora titular do Departamento de Computação Interdisciplinar do Instituto de Computação, lá da UFBA, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Difusão do Conhecimento, também da nossa universidade, e tem graduação em Processamento de Dados, também pela UFBA, mestrado em Ciência da Computação, e doutorado também na área de ciência da computação. Vocês estão vendo que Débora é pura, né? Mas não é não, é enganação. Vocês viram aí quando eu falei que ela está vinculada à computação interdisciplinar. Essa trajetória de Débora é rica porque ela dialoga com várias áreas, e claro, com a minha área, né? Então, tanto mestrado como doutorado, ela fez lá na Universidade de Pernambuco. E ela coordena desde 2004, por isso que eu falei que eu acho que é um dos mais antigos, o Onda Digital, que é o Programa Permanente de Extensão de Inclusão Sociodigital. Esse programa é muito lindo, porque não só dialoga com as escolas públicas, estaduais e municipais, mas dialoga fortemente com os alunos. Por exemplo, lá no meu instituto, muitas das nossas meninas de CIT fazem parte da história do Onda, né? E elas ficam, olha, chega a me arrepio, porque elas ficam super orgulhosas, né? Débora também foi vice-diretora do Instituto de Matemática e Estatística, e, como eu disse, né, ela é pesquisadora e coordenadora do grupo de extensão em Informática, Educação e Sociedade, que é o Onda Digital. E aí, Débora tem muitas pesquisas, e não só, embora ela tenha essa formação fortemente na área da computação, é o que eu falei, ela transita em diversas áreas, né, na questão da inclusão sociodigital, informática da educação, educação em computação, computação em ciência, ontologias, lógicas e descrição, e eu descobri que ela tem trabalhado com os indígenas também. Então, Débora, seja muito bem-vinda e obrigado por ter aceito esse convite, é um prazer a gente ter você aqui, né, porque... Tipo assim, Débora é histórica. Então, seja muito bem-vindo. Eu acho que a sua fala vai ser muito importante para a gente, porque é verdade que o Onda Digital é o primeiro nessa trajetória da UFBA de empoderar, assim, empoderar no sentido dessa relação com a escola pública, tal, é um dos primeiros, não? Então, né? Eu não sei dizer se é A gente dos devia primeiros, investigar. né? Vamos investigar. Mas, assim, Li, muito obrigada por me incluir aí nessa lista de mulheres maravilhosas aí da UFBA. Mas honrada. É o seu lugar. Eu fico honrada, assim, né? De ser convidada. E eu tenho, assim, refletido, né? Porque, assim, na verdade, não dá vontade, né? De ficar... falando, assim, dando tanta entrevista, eu não gosto de aparecer, eu não gosto dessas coisas, mas eu tenho refletido o quanto isso é importante até para a continuidade do que a gente faz. Então é uma coisa assim que vai, não é por mim, não é, né, é pelo exemplo, pelo que representa. Pelo né? impacto, pela contribuição. E aí, cada vez mais, né, dentro desse debate, assim, né, da participação das mulheres na ciência. Então, realmente, a gente tem essa missão, né, já que a gente está aqui, de estar
mostrando que estamos. E aí eu estou trabalhando um pouco isso, assim, para poder... É importante, né? Porque eu acho que é inspirador, né? E o papel que o Onda tem, como eu falei, né? As minhas meninas, muitas das minhas alunas, elas falam para mim, eu estou no Onda, ou eu vou para o Onda. E o papel do Onda nesse espaço de criar, de inclusão digital, né? Que tem, não só para a comunidade interna ou externa. Eu vou começar, então, falando um pouquinho dessa coisa do Onda. Eu aqui a ordem, meninas, mas é porque é um projeto de invertir, mas vale a pena. E tem a ver um pouco assim com a minha trajetória, né? Porque como você leu aí, minha formação é toda pura em ciência da computação e computação teórica, né? Então, assim, na graduação, eu me identifiquei, já está puxando um pouquinho, né, para o outro, assim, eu me identifiquei muito com a parte teórica da computação, né? Não a prática, no sentido de desenvolver sistemas, de estar trabalhando, né? Com engenharia de software, ou banco de dados, né, com computação aplicada. Então, eu cheguei a estagiar na Telebahia. Foi mesmo? Né? Foi, participei da equipe de suporte da Telebahia, assim, sabe? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui, viu, Débora? Débora é uma referência. Eu conheci a Débora na UNEB, o povo já falava, o povo da computação, Josemar. A Débora é um nome. A Débora me dá eu nem sabia disso. Mas os meninos falavam, eles são muito apaixonados por você. Bom. Então, assim, é bom ser assim. É bom saber disso, né? Então, eu estagiei um pouquinho, né, na parte do desenvolvimento, e aí eu disse, nossa, eu vou sair fora da computação não é para mim. Mas aí eu tive acesso à iniciação científica, né, até com a professora Aline, que depois somos, né, colegas aí na UFBA. E aí eu descobri que eu gostava da área e decidi que eu ia estar na pesquisa, né? Então saí da graduação direto para o mestrado, para o doutorado, que na época que a gente não tinha, né, na Bahia a gente não tinha pós-graduação na área da computação, não tinha, né? Então você tinha que sair mesmo, né? Então eu fiquei direto. Quando eu voltei, né, no ano 2000, terminei meu doutorado no ano 2000, aí fiquei aqui como professora substituta, né, 2 anos aí na UFBA, e aí fiz o concurso e me efetivei em 2002. E ainda não tinha pós-graduação, né? Então, eu tive que trazer uma pesquisa, que foi quando eu estava trabalhando com lógicas de descrições, né? Fiz meu mestrado em redes neurais artificiais, um doutorado em sistema de lógica, né? Que aí já é a base, digamos assim, teórica da inteligência artificial, nas suas 2 ramificações, a inteligência artificial conexionista, que hoje é o que a gente tem das IAs generativas, né? Então, são as redes neurais básicas, que é quando eu estudei no mestrado. Aí, o doutorado, eu me encantei mais com a parte lógica, né? de raciocínio simbólico. E aí eu fiz, né, o doutorado no estudo teórico desse, volto para aqui, para um ambiente onde é que eu tenho estudantes para dar continuidade a essa pesquisa. Então, aí comecei a trabalhar com ontologias, no sentido de construir sistemas semânticos, alguma coisa assim, voltado para aluno de graduação. Passei 2 anos com essa pesquisa, e aí, anos 2000, internet sendo popularizada na sociedade, porque... Você lembra, né? Você é da minha geração. Eu sou até mais velha. Os jovens nem têm ideia de que a internet só existia em universidades, centros de pesquisa. Né? Então, assim, e foi até um dilema, né? Como que vai abrir para todo mundo? A gente não vai ter capacidade técnica de suportar, né? A demanda. Enfim, a gente tem que enfrentar, né, os desafios. E olha o que acontece hoje, né? Então, nos anos 2000, começou mesmo, né, a internet, né, se popularizar em termos de uso comum, né, uso fora dos centros de pesquisa. E aí começa essa questão da inclusão digital, né, que a gente gosta de falar mais de inclusão sociodigital, porque você disponibiliza tecnologia para as pessoas que não sabem usar, não tem criticidade desse uso, tem uma série de questões. Você começa a colocar problemas de existência enquanto cidadão, né? Porque todo o governo eletrônico, você impõe, né, regras e uso que a pessoa não está qualificada para usar, não está acostumada a usar. Então, isso tudo tem que vir com uma política em paralelo, né, de educação das pessoas para esse uso do digital. E aí, nessa época, né, dos anos 2000, a gente já via alguns... iniciativas do governo, como o Livro Verde, né, que saiu, dando as diretrizes, né, para esse ensino da inclusão digital. O papel no POP, não foi naquela época? Não, aí da internet, né, o ponto de presença
Da de internet né? Na Bahia, foi na região, UFBA, que ainda é, né? Ainda tem lá o ponto. Ainda é. Ainda é, e assim, Claudete é quem tem uma grande É, história exato. sobre a internet na Bahia aqui. Né? No Brasil e na Bahia em específico, né? E até hoje ela eu está sei. lá. Até hoje está lá, é verdade. Firme. Então, o que que acontece? As ONGs começaram a trabalhar muito com essa questão de inclusão digital e as universidades estavam alheias, né? Os centros de pesquisa e também a própria extensão, se a gente pensar nesse período, era muito mais, era ainda, né, aquele tripé mais enfraquecido da universidade, porque a gente fala que a universidade é ensino, pesquisa e extensão, porque é constitucional, a indissociabilidade, né, dessas três áreas. Do tripé, mas a extensão sempre foi... Sempre é preterida, né? Preterida. É uma coisa de outro dia, Carla teve aqui, Carla Escola, ela falou exatamente isso, é como se fosse uma coisa de menor valor, né? Porque não está gerando pesquisa, enfim. Embora que agora a gente está em outro patamar, né? Estamos entendendo mudou, né? o que é essa indissociabilidade, né? Como que a extensão e isso ela impacta ajuda na curricularização, né, Débora? Que é o grande desafio. No ensino e na pesquisa, ela é um pilar importantíssimo para que a gente tenha um ensino que tenha um significado profissional para os profissionais que estão, né, que vão sair da universidade, e a própria pesquisa traga esse desenvolvimento humano, local, com as suas diferenças regionais, né? Então, enxergar a extensão traz esse papel, né, dentro desse tripé. Mas, enfim, o que é que acontece? Porque são muitos conteúdos, né? A gente vai costurando. Porque a história é longa. É longa. Então, aí o que acontece? Essa época a extensão, além de ser, né, o mais pobre, nas áreas das exatas, elas praticamente não existiam. A área da computação... o que eu vou fazer extensão na área da computação? Na medicina se tinha extensão, né? O hospital universitário, de alguma forma, é considerado como extensão. Você está atendendo a universidade. As áreas de humanas, né? O pessoal da psicologia. O pessoal da psicologia, odontologia, tem aqueles consultórios, né? Letras que tinham os cursos, sempre teve os cursos de língua, né? Mas, assim, a computação não via dentro, né, da sua... do seu ecossistema ali, né, de ensino e pesquisa, qual era o papel da extensão. E aí, quando eu entrei, né, em 2002, tinha um projeto anterior, que era um projeto Colmeia, que foi até Claudete que fez, trabalhando com jovens ao entorno da universidade, que tinham aulas de capoeira, aulas de não sei o quê, e aulas de informática. Então, é o momento em que a informática começa a adentrar na vida do cidadão comum, e aí a gente começa a entender que existe uma necessidade de uma educação digital mais globalizada, né, mais ampla, fora daqueles que estão estudando mesmo o conteúdo, né, da ciência da computação. E aí, alguns alunos que participaram desse projeto sentiram saudades, né, de terem participado disso. E começou a procurar alguns professores, e aí eu estava, né, recém-chegada, jovem, super jovem, ainda 30 e pouquinhos anos, assim, né? Então, aí a gente começou a fazer umas atividades, né, de curso de informática básica. A primeira ONG que a gente trabalhou foi a Eletrocooperativa, que eram com os meninos eles trabalhavam com jovens do Pelourinho, da região ali do Centro Histórico, para capacitação em música. E aí eles já estavam querendo, né, vendo a necessidade que eles tivessem esse acesso um pouco sobre o digital, porque, né, a música, todas as características, né, que o digital traz, né, dentro potencializando, né, gravações e tudo mais. E aí a gente começou a fazer lá na universidade. Os alunos iam para lá e a gente começou a ter uma demanda grande. E aí fomos procurar o pró-reitor na época, né, professor Manuel José, que já em memory, né, e ele disse assim, olha, esse tema que vocês estão trazendo aqui, ele é tão importante que é fundamental que vocês formalizem não como um projeto de extensão, mas um programa de extensão, já dentro daquela concepção de que na universidade a gente tem várias ações, né? Então, um programa como um guarda-chuva maior, que vai abrigar diversos projetos, ações específicas que tenham um tema em comum. E aí o nosso tema é a inclusão sociodigital e com a difusão e uso do software livre. Porque aí é uma eu sei outra... que é uma tradição, né, de vocês. Porque é o que traz a democratização do acesso às tecnologias, é você ter o software livre. Então, você sai dessa lógica
da tecnologia presa às grandes empresas, ao grande capital, e aí você não pode democratizar algo que tem o interesse de poder do imperialismo. Então, exato. você não vai alcançar o que você prega. Então, o que a gente prega não combina com, Eu entendo. com essa tecnologias lógica, ecológicas proprietárias. A lógica proprietária ela tem o seu papel, digamos assim, na sociedade, mas na hora que você quer trazer isso para a popularização da ciência, por exemplo, ela entra em conflito de interesses. Então, a gente, né, não tem esse viés, né? Então, Sim. defesa do software livre, a gente fez várias ações aí, né, de questão de software livre também. Então, a gente começou em 2004 isso. Então, só foi assim, crescendo, e aí, a partir de 2009, eu comecei a formalizar uma CCS, que é a Ação eu ia te Curricular em perguntar. Comunidade e Sociedade, que é justamente para poder trazer mais estudantes da UFBA de diversos cursos, não só aqueles da computação, para trabalharem nessas ações de vários cursos e oficinas, né? Então, assim, tem várias temáticas. E o Meninas Digitais, ele entrou, porque, assim, a gente estava atraindo jovens do ensino médio, né? Pessoas de comunidade, né? A gente já fez parceria até com o ILEAE, a gente já fez uma vez com jovens de lá, e aí cada centro desse é uma realidade assim, muito dura. E assim, com o ILEAE, eu tive uma experiência assim, que eu fiquei, como assim? A gente já estava no momento mais de que as redes sociais estavam aí, né, bem ativas, e eu achava que os meninos estariam todos interessados no curso, que tinha um infocentro lá dentro do ILEAE. E aí a gente foi para trabalhar nesse infocentro com jovens. E quando eu digo a gente, é porque os estudantes da UFBA que são os instrutores. A gente fica só orientando os estudantes da UFBA como atuar. Então, eu disse jovem com jovem. E eles não estavam atentos a um interesse em aprender a usar computador, usar aquelas coisas. E a gente está, não, mas para vocês poderem ter um perfil melhor do que vocês fazem, né? Que são... Não estava falando de dificuldade enorme, porque o interesse mesmo deles era aprender percussão. Sim. Entendeu? Então, era percussão, era dança, porque era o que os pais deles eram. Né? Então, a referência de sucesso para eles, né, eram as artes. Né? Então, a gente teve muita dificuldade em trazer, né, essa característica. Enfim, cada local que a gente foi tem uma história, um desafio. Né? E aí, então, a gente, né, diversos públicos, e foi quando a Sociedade Brasileira de Computação, eu acho que em 2016, ou um pouquinho antes, eu acho, que terminou trazendo, né, essa necessidade da gente atrair mais mulheres na computação e implantou um programa nacional incentivando que cada regional pudesse promover mais, que é o Meninas Digitais. Então, esse nome do projeto Meninas Digitais é o nome da Sociedade Brasileira de Computação, iniciativa lá. Por isso que tem vários, como é que vocês falam? Tem vários lugares. Vários lugares, E aí o nosso é o Meninas Digitais Regional Bahia. Sim, então, o que acontece? Foi até esse Valdo que trouxe, né? A gente já tinha várias ações, né? Nesses grupos com jovens e tal, e aí esse Valdo fez, e como a gente não vai entrar no Meninas Digitais, não? Eu disse, eu não aguento mais nada. É muito guarda-chuva. É muito, eu tenho que dar conta do que eu tô aqui. Aí esse Valdo esperto, né, fez assim, então tá, eu coordeno e você ajuda. Aí ele ficou coordenando. Essa parceria. A dobradinha, Débora e esse Valdo. Um ano, né? Por aí assim, a gente chamou Juliana Oliveira, né? Que na época era aluna, hoje ela já é aluna do mestrado, né? Na computação. E aí a gente começou. E aí eu comecei a entender a importância de realmente a gente fazer essa ação afirmativa, né? Para as mulheres. Porque assim, eu venho de uma época que na computação, quando eu entrei na computação na graduação, foi em 87. Eu sempre cito isso. No vestibular, eram 30 vagas. No meu ano, foi exatamente 15 mulheres e 15 homens. Ai, que bom, esse equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, até início dos anos 90, a gente não via essa diferença tão grande na área. Né? Hoje, a gente tem o quê? 10% das pessoas que entram nos cursos da computação são mulheres. Então, a gente tem turma... Por aí, é pouco, é muito pouco. Né? Eu não sabia, não tinha essa ideia, engraçado, né? Então, eu achei até que estava melhor um pouco, porque eles têm...
também tem flutua. Atualmente, eu digo que anda flutuando, até em função dessas políticas mais de ação afirmativa. de motivar, Mas, né? assim, meados dos anos 90, né? Por aí, assim, foi, assim, gritante mundialmente. E aí a gente pode também acompanhar que é um momento em que a computação também se torna, né, também vira um uma sonho, área, né, um sonho e uma área de poder. Tem isso. várias coisas que fazem pesquisas, né, direcionadas para tentar entender, né, esse fenômeno. E assim, mas uma coisa que sempre me chama muita atenção é que é onde a curva, né, da importância da computação como uma área de poder surge, e aí começa a ter, será que é o lugar de mulher mesmo, né? Então, né? Então, assim, começa a ter muita pressão, né, para a gente estar ali. Mas, enfim, então a gente começou, né, a ver o resultado de que quando eu faço ações direcionadas, a gente começou a fazer um curso de iniciação à programação com a turma só para mulheres. Aí aquelas meninas, elas ficaram até o fim. Elas foram encorajadas, porque aí eu comecei a ouvir depoimento de meninas que estavam assim, num curso, né, que a maioria eram homens, e aí às vezes ela ia colocar uma dúvida que não entendeu muito bem ou não conseguiu, né, fazer aquela codificação correta, ou aí o programa deu bug e tal, e aí ela se sentia inferiorizada porque um dos meninos deu certo, e aí como se ela não tivesse capacidade de ter o mesmo tipo de raciocínio que o homem na computação, e aí ela começava a enfraquecer, exceto algumas que já vêm mesmo determinada. Aquela que está na média, sim, se o ambiente não está propício, ela não fica. E aí, essas ações em que a gente faz esse acolhimento, então as instrutoras eram só mulheres, né, as colegas só mulheres, a gente teve uma aprovação assim, enorme, e a gente começou a ver resultados, realmente, de meninas ficando, né, mais tempo. Você falando assim, Débora, eu me lembro da questão dos jogos. Sim. Né? Porque aí começou a ter a Game Jam só de mulheres. Exatamente para que elas se sentissem exatamente isso, mais confortáveis, se sentissem mais reconhecidas e com direito de errar, né? Isso. Então é realmente complicado, né? Como essas questões, essa relação às vezes mexe com a estima e faz elas, as mulheres, desacreditarem, né? E às vezes desistir mesmo. E aí hoje a gente tem, né, o Meninas Digitais, então ele surgiu dentro do Onda Digital, mas agora a gente já está se encaminhando para que ele seja um programa mesmo, e desde o início, aí quando eu percebi isso, aí esse Valdo disse assim, Débora, tá na hora, né, porque fica feio, né, um homem tá liderando, coordenando, aí eu tá certo, eu não entendi o recado, eu vou assumir, tem que dar identidade. Mas assim, eu seria representante institucional, mas quem vai coordenar esse programa é a Juliana. Sim, e essa foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí Juliana ela adora, né? Adora, entendeu? Então, assim, eu passei a coordenação, ela era estudante de graduação na época, então ela é, né, a coordenadora executiva do Meninas Digitais, e aí deu um salto quântico, assim, sabe, para as ações que a gente faz. E hoje a gente tem a professora Luma Seixas, né, que é recém-concursada e que está abraçando também essa causa, então eu estou podendo deixar um pouquinho mais, eu digamos que eu fico mais no conselho consultivo. Mas também e deixo. Mas aí vai criando outras demandas, como a questão do projeto com os indígenas. Com certeza, aí não param de demandas, e isso é um tema bem interessante mesmo, assim. Porque é como a computação, ela, né, permeia todas as áreas, as necessidades e o cuidado que a gente tem que ter com esse uso, né? Fala aí desse programa, porque eu sei porque Diego fica me falando, né? Porque Débora tem um projeto com indígena. Aí me conte aí um pouquinho. Então, a gente começou, né, com... Eu acho que foi justamente com a licenciatura intercultural indígena, agora já não me recordo, mas da UFBA, né? Que é o professor Felipe Fernandes, ele, né, concebeu esse projeto que é dentro do PAFO, que é o Programa Especial de Licenciaturas. Então, porque a gente tem que entender primeiro uma necessidade que é constitucional, o direito à educação específica que os povos indígenas têm, que é algo que eu fui aprendendo, eu não sabia direito. Né? Então, assim... a gente é totalmente distante disso, né? Não é letrado. Absurdo, mas é porque é o apagamento histórico que foi feito, né? Toda a nossa formação. Né? A gente não tem esse entendimento. Então, o que acontece? É um direito constitucional, né? Essa educação diferenciada. Por que educação diferenciada? Para que você possa manter a sua cultura.
Porque se a gente coloca a educação para todos os povos indígenas seguindo o mesmo padrão que os nossos filhos têm na cidade, como é que eles vão dar continuidade a uma cultura? Como é que essa cultura vai poder existir e coexistir com as outras? Então, é realmente um movimento lindo, assim, eu tenho me apaixonado por essa temática, porque é como a gente pode pensar num futuro onde as diferenças se conversam, onde a gente um ajuda o outro, onde a gente complementa os saberes, né? Então, isso tudo está envolvido dentro desse fortalecimento da educação escolar indígena. E aí, a licenciatura, no sentido de dar formação inicial para professores indígenas, e tem que ser específica, né? Então, são os conteúdos padrão que a gente, né, utiliza de matemática, física e tal, mas os culturais, os específicos, deles, algumas escolas manter bilíngue ou trilíngue, entendeu? Então, assim, a língua, né, nativa, ela é importante, a língua originária, ela é importante de ser mantida, né? Então, assim, no Brasil é uma diversidade enorme. Mas aí eu comecei porque nessa formação ele nos convidou a fazer uma disciplina que é a informática na educação para professores indígenas, né? E aí, na verdade, em paralelo a isso também, eu comecei a conhecer alguns grupos, né, de pessoas que, principalmente os indígenas que vêm da Amazônia, né, fazendo assim, trazendo o trabalho, né, que eles fazem com as medicinas. Então, eu comecei também, em paralelo, um envolvimento cultural particular meu, e foi conciliado com o profissional, né? Foi ao mesmo tempo, assim, foram concomitantes. E aí, desse outro grupo, surgiu a necessidade de a gente desenvolver uma plataforma específica que auxiliasse a plataforma, entendeu? Sim. Que eles, né, que a gente pudesse ajudar com a tecnologia, né, digital, esse movimento que eles estão saindo, e principalmente aí a gente começou com esse grupo específico, né, que são os Runicuins, é uma etnia dentro da Amazônia, né, então, território lá do Acre. E aí a gente está nesse trabalho 3 anos assim para poder começar a tentar pensar como essa tecnologia junto com eles. É um desafio enorme. Eu imagino. Tá? Então né? aí aí é onde entra o Diego, né, com o pessoal do Spide Lab, para a gente poder trazer a metodologia do design semi-participativo. E aí assim, já tenho aprendido um monte de coisa. E fora isso, aí para você ver como vem ainda. Me convidaram na UFBA a coordenar o núcleo dos saberes indígenas na escola, que aí foi desde 2024, que é quando a UFBA entra também na formação continuada, porque os saberes indígenas na escola é um programa do MEC, né? Desde 2013 que existe, e a UFBA ainda não estava, né, fazendo parte dessa rede. Então, existia aqui na Bahia os povos do oeste da Bahia que não estavam sendo assistidos por esse programa, porque, né, os outros, né, do sul da Bahia, do norte, estavam sendo atendidos pela UNEB, né, pelo IFE Sertão, e tem lá do sul da Bahia também, mas assim, o povo do oeste estava, né, sem ter uma universidade. Então, aí a UFBA foi convidada a fazer parte dessa rede. E aí me convidaram para coordenar esse núcleo UFBA, e aí eu estou desde 2004 coordenando isso, que aí já é a formação continuada de professores indígenas dessa região. Que legal, muito legal. Então, tem 3 projetos assim paralelos, né, me envolvendo com a questão indígena e da educação indígena, né? E aí, com isso também, eu tive acesso as 2 professoras, doutora Notório Saber, que a gente teve na UFBA, que é a mestre Japira, que é a pajé Japira Pataxó, e a mestre Maiá Maria Muniz, né, que é da herança indígena, incríveis, né, todas 2. Então, a gente conviveu 2 anos, né, elas 2 anos como professoras igual a nós, né, na UFBA, porque elas ganharam o doutorado Notório Saber pela Universidade de Minas Gerais, mas a UFBA abriu o concurso para contratar professores, né, Notório Saber, elas foram as primeiras, né, e aí a gente trabalhou em conjunto e tem todo, assim, esse mundo mágico, digamos assim, do envolvimento da tecnologia, né, com eles também. Gente, vocês viram aí, né? Ela começa timidamente na computação pura, depois ela vai abrindo, e é isso que eu acho rico na sua formação, de sair da caixa, né? E de mostrar, eu acho, que é importante, é que a computação ela pode dialogar com diferentes áreas, né? Você vê essa questão mesmo indígena,
eu não tinha esse conhecimento, né, que você me deu agora, essas informações. Mas, é assim, de como você já vem fazendo isso na área de educação e agora se aproxima de uma cultura que precisa ser valorizada, resgatada, né? E Isso. aí que é fundamental. E, assim, isso é importante, gente, para a gente pensar como a área de computação, ela tem uma inserção em vários campos dentro da sociedade, né? Não é só o cara ficar lá desenvolvendo algoritmo e desenvolvendo sistema. É muito mais do que isso. Porque para fazer isso, você tem que estar inserido na realidade, né? Entender a cultura, a linguagem, aí a língua, né? Que tem a ver com a cultura, mas gente, a gente rompeu totalmente nosso roteiro. Mas foi ótimo. Mas, Débora, olha só, nessa caminhada toda aí, assim, eu imagino que você deve ter tido muitos desafios, né? Sim. Não só por ser mulher, mas, assim, por romper mesmo com sair da caixinha. Até porque quando a gente pensa nas câmaras, né? Eu sei disso por causa de Josema. Nas câmaras da CAPES, gente, a CAPES, elas colocam a gente dentro de determinadas câmaras, as áreas, né? Então, como é que os desafios, né? De fazer a diferença e de sair da caixa, né? Sim. Então, o primeiro desafio é quando a gente, por exemplo, eu tive vários nãos de projetos na UFBA para iniciação científica. Começou por aí. Eu submeti ao projeto. O CNPq não, porque o CNPq também dá não. Também, né? Então, toda vez que você sai da caixa, ninguém quer. Né? Por quê? Porque a primeira coisa que eu avaliava é produzir quantos papers no... Aquela coisa da produtividade. No veículo indexado, que é A1, o A2 é pontuação. Então, você cai numa tabelinha de pontuação. E aí, eu não tinha, né? Porque, aquilo que eu disse, comecei, né, com um tema muito teórico, não tinha alunos de pós-graduação aqui, era com aluno de graduação. Porque você ainda nem tinha uma mestrado e doutorado que pudesse estar o pessoal ajudando, né? Mas aí eu estava conseguindo, né? Acho que eu consegui uma bolsa de iniciação científica, assim, depois não renovaram mais, com alunos de graduação, né? E aí depois comecei a me envolver com a extensão. Aí os trabalhos que eu tinha na extensão, eu publicava com a extensão, mas não pontuava para a pesquisa. Ainda tem isso, Ainda né? tem isso. Então, assim... E aí eu comecei a ver o quê? Todos os editais de extensão eu ganhava. Lembro que teve até aquele do MEC também, aí eu ganhava. Eu disse assim, esquece iniciação científica e vou para investir na extensão. E vou investir na extensão. Então, começou a primeira dificuldade, assim, é aquela professora que faz só extensão. Então, começa a ter uma desconfiança. Será que tem alguma capacidade científica? Porque ela só está fazendo extensão. A extensão está atrapalhando com pessoas. Como se fosse possível dissociar, né, Débora? Exatamente. Mas aí... Quando você tem algo que você verdadeiramente gosta do que faz e vê o resultado, os resultados que eu via, eu disse assim, esquece o outro, vou pelo caminho mesmo da extensão. Então, isso limita algumas coisas de projetos, de conseguir projetos com mais fôlego, de recursos financeiros, porque projetos com maior volume de recursos estão na área de pesquisa e não na área de extensão. É verdade. Né? E depende também da área de pesquisa, né? Porque depende, às vezes mas na minha área de computação, não dá para reclamar muito, não. Porque tem projetos que eles investem, né? Que investem, né? Empresas e tudo assim. Então, mas quando você vai para o social, você já tem né, um certo problema. E eu, em especial, também tenho um certo problema, que é por princípios, né? Porque se a gente está difundindo software livre, nem todas as empresas querem estar financiando ações que isso, então, né? Então não os princípios não dialogam com a lógica produtivista. Existem conflitos de interesses, então a gente tem que buscar por aí. Mas assim, você tinha perguntado dos desafios assim, né? Na sua carreira, então na sua trajetória. Esse é um grande desafio, né? De mostrar que essa ação que eu estava fazendo com estudantes de computação tinha valor científico, tinha valor na formação deles. E aí hoje eu sinto que está fácil de mostrar que tem, porque os problemas que a tecnologia está trazendo para o social, todo mundo agora diz, não, temos que ter cuidado, temos que entender sobre isso, a questão agora eu acho que está mais fácil entender que é a necessidade desse letramento digital para todos. E aí a generativa vai dar esse boom, né, de alerta, assim,
de que temos que olhar para isso, temos que entender sobre isso. Tem que letrar Né? nessa Tem que área. letrar, tem que letrar. E aí a gente também já teve, né, toda aquela discussão do ensino de computação na educação básica, que pelo complemento da BNCC, né, Que já foi bom também, né? foi bom, embora tem todos os As questionamentos de BNCC como modo geral, É, mas é um marco, né? É uma legislação que a gente tem. Então agora as escolas, todos nós vamos ter que olhar para isso. Então, exato. não dá mais para ficar parado, né? Não pensar sendo a ciência da computação como um conhecimento básico que tem que estar desde o infantil, porque as nossas crianças, bebês, estão com o celular na mão. Exatamente. Entendeu? Então a gente o tem que letramento saber. do dado, né? Eu estava lendo um texto que ele fala disso, né? Porque essa sociedade tão que tem a ver com o que você está falando, tão datificada, e os meninos desde cedo. Então, ele discute essa ideia, porque eu adoro essa palavra, né? Porque é letramento. Tudo você tem que. Eu estava vendo letramento racial, né? Letramento científico. E o letramento dado, né? O letramento. Eu estava vendo essa questão do ECA, né? Falando também da importância do letramento para os pais e professores em relação ao ECA. Então, é uma palavra fundamental, né? Essa é uma categoria importante. Então, agora, nessa trajetória, né? Então, estou sentindo mais facilidades, né? E aí, uma outra dificuldade. Que eu estava assim, né, refletindo assim, quando você pergunta assim, né, qual a sua área de pesquisa, qual é a sua investigação agora? Eu disse, nossa, minha individual, eu acho que não tem. Tá sempre porque eu tô sempre, né? E aí o que na colaboração, que eu acho isso muito legal. Você dialoga com diferentes pessoas. Onde é que eu estou contribuindo com a pesquisa? Nas pesquisas dos alunos que orientam no doutorado. Então eu estou atualmente com uns 9 orientandos no doutorado, cada um com um tema assim muito lindo, sabe? Questionando essa coisa da desinformação e o papel da universidade, né, que é de Josemar, não vou nem começar a citar, porque senão... Esquece. Mas, enfim, muito ligadas à questão da inserção das tecnologias digitais na sociedade, na educação, questões éticas, né? Então, são temas muito interessantes, né? E tem um também, né, que aí já puxa um pouquinho para eu não esquecer da minha base, né, científica, mesmo que a gente trabalhar com modelos de IA dentro, né, de uma análise. Você tem falado muito também, né, de inteligência artificial, eu tenho visto, assim. E como é que você está vendo isso, né, essa questão? Então, é interessante, né, porque quando eu comecei na minha formação científica, como eu disse, eu trabalhei no mestrado com redes neurais artificiais. Inclusive, quando eu terminei, né, o mestrado a gente tem na Sociedade Brasileira de Computação um concurso de teses e dissertações, todas essas áreas têm, né, em geral, os seus grandes eventos. Né? Ensino também. E aí eu consegui ter o 3º lugar na minha tese de mestrado, né, que trabalhava com um modelo para especificação de redes neurais, né, de vários modelos e tal. E aí eu disse assim, não, mas eu não quero continuar nessa área de redes neurais, né? Eu quero investigar mais a questão simbólica e tal. Então, assim, e naquela época a gente ainda não tinha os resultados práticos da inteligência artificial, mas toda essa visão do que a inteligência artificial, né, poderia estar fazendo já se vislumbrava, né? A grande passo agora foi a partir, né, do ChatGPT mesmo, né, em 2023, que foi o marco de popularizar esse uso. Exato, de popularizar o uso. Né, e a gente ter capacidade de que as pessoas usem e vejam resultados. Então, o que tem me retornado é que dentro dessa trajetória eu estudei o núcleo, digamos assim, de entendimento, né, do que se faz, né, por baixo ali para gerar esses resultados computacionais. Fui me envolvendo com outras questões da informática na educação, não sei o quê, e deixei isso lá de lado. E agora eu estou interessada em ver como é que essa IA está se repercutindo socialmente. E aí tem me trazido assim, um certo conforto, no sentido de que eu entendo o que está ali por trás tudo. Então, tem muitos comentários, às vezes, das pessoas que eu vejo assim, que é muito pelo não entendimento do que está por trás, muitos medos, que é entendendo o que é aquilo realmente. Né? Tem questões que eu tenho me interessado assim, em questionar qual é o nosso interesse em tornar essas IAs humanas. Então, essa humanização dessa relação com
chats, né, com IAs específicas, né? Por que eu tenho que me relacionar assim para eu esquecer que ali é uma ferramenta que está processando dados de informações que nós colocamos, né? De regras que nós definimos. Então, assim, tem muitas coisas que agora eu estou achando muito interessante poder estar discutindo, sabe? Porque você tem a visão que eu, por exemplo, não tenho do back-end, né? Que é isso aí. A gente só vê aquela interface ali amigável e aí vai atribuindo um sentido. Mas é muito importante essa perspectiva, né? Muito, sim. E a gente tem que discutir muito assim, porque as ficções científicas que sempre tiveram, né, há muito tempo, tá agora próximas a se tornarem reais. E a gente quer isso mesmo, né? Qual é o objetivo? A que interesses isso está atendendo? Porque é divertido, mas eu vejo que a gente está meio que sem um olhar crítico. Sem um olhar crítico. A gente está encantado com isso e meio que negligenciando os aspectos fundamentais. Agora, deixando claro, eu acho que não tem volta. A IA, ela veio para ficar. E a gente tem que aprender a como lidar com isso. A gente tem que amadurecer, né? E assim, porque se a gente criou toda essa tecnologia digital, né? As IAs teriam que surgir para a gente poder usufruir de tudo isso. Porque o que adianta, né? Eu estava assistindo, eu vou confessar aqui, estava assistindo nos bastidores a gravação da colega anterior. Vocês falando do Komoot, né? Para poder ter acesso às informações, né? Uma tese, não sei o que, né? A gente não tinha acesso físico e tal. O digital, ele rompeu essas barreiras. Exato. E isso é ótimo. Então, assim, mas pense bem, como é que a gente vai ter, a gente tem tanto, o oposto agora, a gente tem acesso, disponibilidade a tanto, que você termina, fica paralisado, você não consegue acessar. Para onde é que eu vou? Aí vem o joio do trigo. A IA vem para te ajudar nisso. E a gente precisa, entendeu? Desses, né, mecanismos, porque senão você não vai usufruir daquilo que a gente construiu uma possibilidade de acesso à informação, que se a gente não tiver essas IAs nos ajudando, a gente não vai usufruir do que a gente mesmo construiu. Agora, qual é a questão? Elas podem nos confundir. E aí entra a questão, não é o problema da IA, é o problema nosso humano. Né? É que a gente sempre fez aquela coisa da preguiça de raciocinar. Então, tem uma coisa pronta, copia e cola, bota ali do jeito que foi, não faz uma curadoria, não faz o seu trabalho de autoria em cima daquilo que recebeu. Então, o que a gente tem que trabalhar é com nossos aspectos cada vez mais humanos. Exato. Né? Sendo que, na tecnologia, que eu acho importante que a gente comece a pensar mesmo nessas regulamentações, porque existe um poder por trás muito grande de interesses, né, imperialistas mesmo, de se perpetuarem, que a gente tem que ter cuidado. Então, a gente precisa pensar nesses mecanismos também. E eu já estou entrando para um outro tema, né? Não? A gente foi... Eu e Débora aqui, eu estou aprendendo mais sobre Débora. Mas foi. Então, mas a gente já entrou nesse tema aí. Agora, deixa eu te perguntar, Débora. Assim, já chegando no final, gente, vou ter que chegar no final. Mas aí, se vocês quiserem saber mais sobre Débora, assista o podcast e assista de novo, para poder, cada hora ela vai dizer uma coisa diferente, abrindo um leque. Ou visite o Onda Digital, né? Não exatamente. Participe dos cursos, a gente está com o edital aberto, viu? Até o dia 16 de abril, para o público, né, em geral, fazer alguns cursos que a gente faz com os alunos, né, da SCS do Onda Digital, lá na UFBA. Pois fica perto da biblioteca, né, Débora? Então, vocês já sabem, vão lá, fiquem atentos a esse edital, porque realmente o papel que o Onda Digital tem nessa formação da inclusão sócio-digital é fundamental. Não só, como eu já falei, para a nossa comunidade interna, mas também para a comunidade externa, né? E é mais um espaço para esse diálogo entre a universidade e a comunidade. Porque o que Débora trouxe aqui, que é muito importante, que também me incomoda, a gente que trabalha, claro que ela trabalha muito mais do que eu, com essa coisa extensionista, a gente termina... isso não é muito, digamos assim, a importância que esse trabalho tem do diálogo com a universidade, né, é fundamental para que as pessoas possam até entender o papel da universidade, não só de que eu posso estar lá
Mas qual é o papel da universidade dentro da sociedade, né? Que muita gente não sabe. Então, essa relação com a comunidade que a extensão faz é fundamental. Agora, tem um projeto que eu queria, né, deixar aqui bem registrado, Pronto, que pode. traz essa junção da extensão com a pesquisa. É um projeto aprovado pelo CNPq, né, que está sendo liderado pela professora Marília, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, que é o M2TE, que é Meninas e Mulheres na Tecnologia, uma agenda interseccional para a equidade. Então, nós estamos. O edital do CNPq, né, foi específico para esse tema de mulheres na ciência e que fosse um projeto em rede. E aí estamos nós, na UFBA, né, com o Meninas Digitais, e aí sou eu, Juliana e professora Luma, né, dentro da equipe oficial da UFBA, né? E estamos trabalhando aqui em 2 escolas, que é o Góes Calmon e o Costa Silva, né, com meninas do ensino médio. Então, a gente está fazendo, né, esse trabalho e o que a gente aplica é em associação com as experiências lá da universidade, né, da UTF. É incrível, tecnológica antes. Eu conheço. E junto também com a USP, né, que esse Valdo está lá na USP, então a gente, né, continuou com essa parceria, e também tem o pessoal da Unicamp. Então, essas três. Então, fizemos Norte, Sul e Sudeste. Exatamente. E aí a gente está trabalhando, né, em parceria para entender como que a gente pode estar, né, fazendo ações de inserção mesmo, né, das mulheres dentro da ciência, trabalhando com essas meninas dentro do ensino médio e também mantendo, né, as alunas de graduação que trabalham nessas áreas através dessas ações. Né? Isso então, é super importante. A gente está iniciando o 2º ano desse projeto, são de 3 anos, é um projeto longo, interessante, tem sido assim, muito bom. É um desafio. E é legal, assim, vocês saberem, né, que o CNPq tem, nos últimos anos, até criado, né, incentivos para projetos assim. Então, essa relação também interinstitucional, né, é fundamental também para a gente produzir conhecimentos e avaliar as realidades, né? Como você falou várias vezes aqui, a coisa da realidade da cultura, né, diferente, como é que trabalha com isso, é muito legal. Então, Débora, entrando já nos finalmente, como diz o outro, que universidade você gostaria de ver e que conselho você daria para as jovens pesquisadoras que desejam permanecer na universidade, na academia? Então, eu gostaria muito de ver a universidade se renovando nos seus próprios métodos, porque o mundo é outro. Exato. E eu tenho sentido, assim, não é perder o rigor científico, é entender como que essa ciência ela pode coexistir com o outro mundo. Exato. Porque os métodos, assim, que às vezes a gente aplica na parte do ensino, no próprio desenvolvimento da pesquisa, eles perpetuam, eles são de décadas atrás. E aí eu vejo muitos jovens, né, e se desinteressando, né, porque a gente não está sabendo acompanhar essa mudança. Então, assim... E é um desafio também para a gente, né, Débora? Para a gente, é um desafio para a gente, mas é um desafio bom. Eu acho também. Eu sempre digo, a gente aprende tanto com eles, né? Exatamente. Então, assim, eu queria ver essa universidade fazendo essa virada mesmo, assim, sabe? De como, abraçando mesmo potencializando o conhecimento científico, mas com a realidade da juventude, do modo de aprender as coisas, né? E o digital trouxe uma ruptura, assim, muito grande. Então, assim, não adianta a gente ter medo de inovar. Então, eu queria mesmo isso, né? E para as meninas que estão chegando, coragem, assumam a sua posição mesmo, né? E os jovens, de um modo geral, tragam esse desafio para o seu professor, não se acomodem, né? Então, levantem a bandeira da transformação dentro da universidade. Então, acho que é isso. E se sua trajetória fosse convertida em um livro, que título esse livro teria? Eu fico pensando em mim mesma, eu não consigo pensar, mas eu pergunto para ela, já viu, né? Olha, que eu disse, meu Deus, essa foi a pergunta mais difícil. Aí fiquei pensando. E aí foi me vindo uma frase, aí eu anotei assim, para não esquecer. Deixa eu ver se é ela.
no resumo, ficaria o seguinte: ao final de uma jornada, tudo faz sentido. Exatamente, né? É aquela história, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Pois é, porque assim, às vezes, né, todo assim, o meu percurso parecia que não tinha sentido ter feito uma pós-graduação em uma área tão dura e tá atuando com os indígenas agora, coisa mais estranha. Mas tudo no final das contas, você lá na ponta você vai ver um sentido, né? Então assim, tô ligando muito as pontas, né? Começou desde a época de fazer o próprio vestibular, porque eu fui fazer aqueles testes vocacionais, né? E aí deu que eu devia fazer ciências sociais. Foi. Mas aí veio aquele dilema. Mas agora tá explicado. Tá vendo? Aí veio aquele dilema, assim, porque eu era excelente aluna em matemática, nas aulas boas, então não fazia sentido eu ir para as áreas das humanidades, sendo tão boa em matemática e tal. Aí surgiu a computação, eu fiz a computação e tem toda, né, uma trajetória. Então hoje eu vejo assim, meio que eu fui implantada dentro do sistema duro para ajudar corromper o sistema. ajudar a fazer essa socialização que a gente precisa agora. Né? Então, é isso. E é engraçado porque isso marca tudo mesmo, né? Na hora que você faz essa opção por uma perspectiva interdisciplinar, é isso, é dialogar com o social, com a cultura, né? Com a linguagem, né? É isso. Débora, super obrigada. Eu adorei, porque eu conheço Débora, mas assim, tem vezes vocês viram muitas coisas eu não sabia e aprendo muito com vocês. Super obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Eu realmente estou super feliz. Quando eu vejo, assim, enquanto o trabalho realmente do Onda, todos os trabalhos são importantes, viu, gente? Mas tem uns que a gente sabe mais, né? Então, porque os alunos chegam, falam, contam, e como a gente está muito, assim, perto geograficamente, então sempre chega falando sobre Não, eu tenho vários Onda. alunos do BI. Do BI, de todos os BI. De todos. Não, CIT, Humanidades, Saúde também. E Artes também. Que legal. ACCS, sempre você vê, isso aí é a perspectiva interdisciplinar. Lindo. Eu pensando lindo. Só é o de CIT, mas não, é muito Fora, legal. claro, os de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, licenciatura em Computação e Engenharia da Computação. E o legal, tipo assim, ouvindo sua fala, né? Como o Onda formou gente que hoje está na universidade. Você foi professora de um monte de gente que é seu colega agora, né? No sentido Rodrigo, a relação com o Rodrigo, a relação com o Diego, né? E agora você estava falando de Léo, você falou, ele foi meu aluno. Foi aluno. Então, assim, para além do... dentro da universidade e fora da universidade. Não, e fora os alunos do ensino médio que não tinham perspectiva nenhuma de que existia uma possibilidade de universidade e hoje já estão tem uns que já estão formados. Não. Exato. E tem uns assim que quando atuam, estão como estudantes, né, nesses cursos, assim, eu fui aluno desse curso. Aí eu disse, que maravilha, agora você vai ser instrutor. Eu já ouvi isso também lá. Então, assim, eu acho muito gratificante, né? Não só fazer a diferença e também ter o reconhecimento. Muito lindo. Eu acho que é isso que faz a nossa área valer a pena, né? Assim, a educação vale a pena por isso. Débora, quer dizer suas últimas palavras? Não, só agradecer mesmo pela oportunidade. E é um momento também que a gente faz uma autorreflexão, né? E nos encoraja, de repente, a continuar, né? Porque às vezes bate um cansaço, assim, dá vontade de dizer, tá bom já. Já fiz demais. Né? Tem horas. Mas aí quando a gente faz essa retrospectiva, assim, aí é muito importante. Muito obrigada. E eu acho que assim, o feedback das pessoas também faz a gente pensar, vale a pena. Então, gente, agradeço mais uma vez a Débora, agradeço aqui a nossa equipe que fica nos bastidores, a Laline e Lala, que faz com que esse podcast aconteça e, claro, agradeço também a Academia de Ciências da Bahia. E queria convidar vocês a assistir esse episódio e viajar aí na viagem de Débora Abdala e conhecer um pouco mais, não só sobre Débora, mas todas as ações que vêm sendo desenvolvidas a partir da coordenação e da presença da professora Débora dentro da UFBA e com o Onda Digital. Então, o nosso episódio vai estar disponível nas nossas redes, vocês já sabem, né? No Instagram do EduCiência, no Instagram do Comunidades, no YouTube do EduCiência, no YouTube do Comunidades e no Spotify. Então, assistam, divulguem, compartilhem e até breve.